Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Nas aulas anteriores, nós aprendemos algumas das propriedades periódicas. Nós vimos raio atômico, raio iônico e vimos em uma outra aula energia de ionização e afinidade eletrônica. Hoje nós vamos continuar com eletronegatividade e eletropositividade, também conhecida como caráter metálico. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá, assiste. Tá aí na descrição do vídeo, tá aparecendo para você aqui também no card. Deixa aí o seu like, mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante para você, que você gostou, que é rapidinho. Se ajeita aí na cadeira, pega seu caderno para fazer as suas anotações, que eu volto já. É só o tempinho de eu rodar a vinheta. Volto já. Para lhe explicar a eletronegatividade, eu estou partindo do pressuposto que você já entendeu os conceitos de carga nuclear efetiva e de raio atômico. Então, se não entendeu ainda ou nem viu, aí na descrição do vídeo tem o link para você assistir. Está aparecendo de novo aí para você no card. Tenha pressa não, vai lá, assiste e volta aqui para você entender com perfeição a eletronegatividade. Carga nuclear efetiva e raio são conceitos que nós não podemos passar por cima. Então, estou partindo do pressuposto que você já entendeu. Entendido isso, vamos lá. Eletronegatividade corresponde à capacidade que o núcleo do átomo tem de atrair os elétrons para ele. Aqui vem a informação importante, ó, em uma ligação química. Eletronegatividade não acontece em átomos isolados. Igual nós vimos lá em energia de ionização, que o átomo isolado, no seu estado neutro e fundamental, perde o elétron. Ou nós vimos lá em afinidade eletrônica, que o átomo também isolado, no seu estado neutro e fundamental, gasoso, ganha esse elétron. Na eletronegatividade, nós estamos tratando de ligação química. Entendido isso, vamos entender como ocorre essa atração do núcleo em relação a esses elétrons nessa ligação. Observemos aqui uma molécula diatômica, ou seja, formada por dois átomos. Aqui você observa que nós temos dois átomos iguais. Poderia ser aqui, por exemplo, a molécula de hidrogênio. Você sabe que tem um hidrogênio compartilhando elétrons com outro hidrogênio. Nós sabemos que essa ligação aqui representada por esse traço nada mais é do que elétrons sendo compartilhados. Esses elétrons estão aqui nessa região de compartilhamento. Eu tenho os elétrons aqui. Então, a eletronegatividade tem relação quanto o núcleo de cada átomo atrai esses elétrons para si nessa ligação química. Mas nós percebemos que pelo fato de serem dois átomos iguais, a atração vai ser a mesma. Observe que a distância desse núcleo até os elétrons é a mesma desse núcleo até esses elétrons. Ou seja, não tem diferença. A atração é a mesma. Vamos observar agora outra molécula diatômica. No entanto, nós temos aí dois elementos diferentes, dois átomos diferentes. Nós temos aqui a mesma região de compartilhamento de elétrons, mas perceba que a distância do núcleo do átomo esquerdo até os elétrons é menor do que a distância do núcleo do átomo direito até esses mesmos elétrons. Perceba que esses elétrons estão sendo mais atraídos por esse núcleo, pois eles estão mais próximos dele. As cargas positivas desse núcleo, os prótons, atraem mais facilmente esses elétrons pelo átomo ser menor. Então, você já percebeu que quanto menor o átomo, maior vai ser essa atração. Então, mais eletronegativo ele vai ser. Você já sabe que os átomos maiores estão lá embaixo da tabela periódica
O átomo maior seria o césio. E os átomos menores estão lá para o lado da família 17. O átomo menor é o hélio, que é o gás nobre, mas nós já sabemos que os gases nobres não participam das ligações. Eles estão fora. Sendo assim, eu tenho que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Elementos mais eletronegativos nessa região e elementos menos eletronegativos nessas regiões de baixo. Para simplificar, para você não ficar lembrando de todas essas regras, nós separamos alguns dos elementos que mais costumam cair nas provas. São esses daqui: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Mas tem um jeitinho mais fácil de lembrar isso daí, para você não precisar decorar essa regra. Tem gente que fala o seguinte: Fonclibris CPH. Eu lembro assim, mas tem gente que tem mais facilidade quando a gente transforma isso numa frase. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Do mais eletronegativo até o menos eletronegativo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Mais eletronegativo, flúor. Menos eletronegativo nessa fila, o hidrogênio. Depois desses elementos, você pode consultar a tabela e saber que das regiões cá de cima nós temos os mais eletronegativos e de cá de baixo os menos eletronegativos. Mas tem muita chance de, nas questões que você estiver fazendo, cair esses elementos que nós acabamos de ver. Se entendeu eletronegatividade, eletropositividade fica muito simples. É simplesmente o oposto. Aí você me fala: professor, eu tenho dificuldade de entender as coisas assim de primeira. Volta aí no vídeo, vai lá, assiste de novo, baixa a velocidade, veja quantas vezes você precisar. Essa é a beleza de aulas online. Você tem a sua liberdade. Sendo assim, vamos aqui entender eletropositividade. É a tendência que o núcleo do átomo tem de se afastar de seus elétrons. Nós vimos que a eletronegatividade, o núcleo atrai esses elétrons. Na eletropositividade, é o oposto. O núcleo se afasta de seus elétrons. Nós vimos que átomos menores atraem mais facilmente esses elétrons. Consequentemente, átomos maiores vão se distanciar mais facilmente de seus elétrons. Observemos aqui o mesmo caso anterior. Eu tenho o átomo da esquerda, o átomo azulzinho, é menor. Então, esses elétrons das ligações, da ligação, é mais facilmente atraído por ele. Já esse núcleo do átomo da direita tem maior dificuldade de atrair esses elétrons. Então, ele se afasta mais facilmente. Sendo assim, nós temos que esse átomo é mais eletronegativo, ele é mais eletronegativo, e o átomo da direita é mais eletropositivo. Isso daqui nós vamos usar para entender a polaridade das ligações e das moléculas e para entender as interações intermoleculares. Então é muito importante você entender isso agora. Sabendo que os átomos maiores são os átomos que pedem mais facilmente, nós sabemos que os átomos maiores estão nessas regiões. Então, os átomos mais eletropositivos estão na esquerda e embaixo da tabela periódica. Nós já sabemos que esses elementos são os metais. Sendo assim, nós sabemos, podemos chamar eletropositividade de caráter metálico. Nós sabemos que os metais perdem facilmente seus elétrons, ou seja, os núcleos se afastam de seus elétrons. Nós sabemos que eles são bons condutores de eletricidade e outras propriedades que nós vimos lá no vídeo de
tabela periódica. Sendo assim, fica fácil de você lembrar. Átomos menores, mais eletronegativos. Átomos maiores, mais eletropositivos. O seu caráter metálico é mais acentuado. E assim chegamos ao final de mais essa aula. Se você gostou, deixa aí nos comentários, diz o que você achou, alguma dúvida que você tenha. Indique esse vídeo ou canal para algum amigo. Quem sabe em algum momento eu não posso ajudá-lo também. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Logo mais vou fazer vídeos com resolução de exercícios de propriedades periódicas para você entender como que as provas cobram esse tipo de questão. Então, é isso que eu tinha para mostrar para você. É isso que nós aprendemos juntos hoje. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.